Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast, um programa construído por dois fisioterapeutas apaixonados pela gestão estratégica e por conhecimentos de investimentos. Hoje, no episódio, temos uma convidada especial. Tô aqui eu, Fred e Fredão. Quem é a nossa convidada especial de hoje? É uma referência aí do Brasil, né, galera? Então, só para vocês terem ideia de quem é a nossa convidada, ela é fisioterapeuta, epidemiologista, doutora em ciências de saúde pela Fiocruz, pesquisadora do INCA, conselheira do CREFITO 2, coordenadora nacional da pós-graduação em fisioterapia oncológica da Interfísio, editora científica da Revista Brasileira de Cancerologia. Pós-graduação essa que eu já fiz, ela foi minha professora e coordenadora também. Então estamos aqui, senhoras e senhores, nada mais, nada menos com Anke Bergman. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada muito pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ótimo, então para a gente começar, queria saber o que te motivou a buscar essa especialização pela parte oncológica, o que te levou a procurar essa especialização? Pois é, eu acho que tudo tem um porquê, né? Mas assim, a oncologia não veio porque eu sonhava, porque na minha época, diferente de hoje, né? Talvez vocês ainda nem tivessem nascido, mas quando eu me formei em fisioterapia, não se falava em fisioterapia oncológica. Ao contrário, tudo no paciente oncológico era contraindicado. Então, qualquer recurso que a gente fizesse, primeira contraindicação, ter câncer. Então, não tinha nenhuma atuação em fisioterapia e oncologia. E aí, né, por algumas coincidências, eu fui chamada para trabalhar num projeto de câncer de mama e genética da Fiocruz, né, e nesse projeto eu entrei sem saber absolutamente nada, e no dia que eu me formei que eu fui convidada, né, então... E aí, quando eu comecei no projeto, não tinha nenhuma proposta, né, de trabalho, falei, então vou no que me convidaram. Mas aí eu comecei a ver que, poxa, peraí, o paciente tem um monte de coisas, por que não, né, prevenir essas complicações com a fisioterapia? E aí eu comecei, né, no Fernandes Figueira, dentro desse projeto de pesquisa, e me apaixonei pela oncologia, né? E aí eu não saí mais, aí fiquei. Nossa, é incrível, né? Porque realmente, às vezes, durante, assim, a vida, né, da nossa profissão, às vezes a gente escolhe uma coisa e às vezes a vida também direciona a gente para outras, né? E nem sempre é aquilo que você pensava lá no início da faculdade, né? Eu vou aproveitar que você está aqui, eu sei que você é a maior especialista aqui do Brasil no assunto. É uma pauta que está em alta nessa semana agora, talvez quando você assistir esse episódio, pode ser que ainda esteja no ar esse assunto, que é lipedema. Então, primeiramente, gostaria que você diferenciasse para a nossa galera que está aqui escutando a gente, qual é a diferença do lipedema para o linfedema. E depois, complementando, qual seria a importância do fisioterapeuta na atuação dele nessas duas patologias. Não, a lipedema está muito em alta, né? Tá sendo amplamente discutido. Mas durante muitos anos a gente não conhecia nada de lipedema, né? A gente falava muito de linfedema. E o lipedema apareceu na minha vida por causa do linfedema, né? Então, primeiro assim, são patologias completamente distintas, né? Tanto em termos de causa. A única coisa que elas têm em comum é o comprometimento no sistema linfático, né? É a única coisa que associa essas duas situações. Mas o lipedema, então, é um acúmulo anormal de gordura. Na verdade, as pessoas nascem, né, com provavelmente uma mutação genética que faz com que ao longo da vida, de acordo com alguns estímulos, eles tenham um aumento de produção de células de gordura. E essas células de gordura, além da gente continuar, né, quem tem lipedema, continuar produzindo novas células de gordura, essas células de gordura, elas são maiores já desde o início, né? Então, quando a gente engorda, por exemplo, se eu não tenho lipedema, você engorda, se aumenta a célula de gordura, se diminui a célula de gordura. Mas as pessoas já nascem com células de gordura maiores e vão produzindo novas células de gordura. Então, isso tem um componente hormonal, mas tem um componente, né, provavelmente uma mutação genética, mas que tem os gatilhos que estão muito associados com algumas alterações hormonais. Isso também é hereditário, né? Então, você já nasce com essa mutação, porque a maior parte das pessoas tem história familiar de pessoas com lipedema. E o linfedema, ele tem duas formas, ou ele é primário, você já nasce com uma mutação, com uma alteração do sistema linfático, ou por uma mutação também genética, ou você, durante a fase de embriogênese, você tem uma má formação no sistema linfático. Então, você pode nascer já com um sinal clínico, né, já com inchaço provocado por essa alteração linfática, ou na vida adulta, em algum momento, você pode acabar desequilibrando isso e provocando esse inchaço.
Então, os dois, né, o que tem em comum, como eu falei antes, é essas alterações linfáticas. Então, o linfedema primário, ele é muito confundido com o lipedema, né, mas são coisas bem distintas, porque o linfedema, eu acabei esquecendo de falar, também pode ser secundário. Você pode ter uma cirurgia, por exemplo, pacientes oncológicos, uma radioterapia, uma lesão traumática e provocar um linfedema secundário por alguma coisa. Então, quando você tem lipedema, esse aumento de gordura acaba provocando um dano no sistema linfático. Então, você pode evoluir para um linfedema por causa de um lipedema, né? Então, o linfedema é sempre dano no sistema linfático. E o lipedema é aumento de gordura, que se não for adequadamente tratado, esse aumento de gordura produz um dano linfático que gera o linfedema. Tá? Então, essas são as diferenças. Em ambas as situações, a fisioterapia ela atua muito, no caso do lipedema, para evitar essa evolução para um linfedema, né? Então, já que há uma obstrução linfática, né, mesmo que equilibrada. Então, para o lipedema, as principais condutas do fisioterapeuta é controle de sintomas. E a gente consegue controlar os sintomas com a malha compressiva, né, com terapia compressiva e exercícios de baixo impacto. E a gente, se há muita dor, a gente pode também entrar com algum recurso analgésico, né, qualquer um, né, que pode ser uma terapia manual, pode ser uma eletroestimulação, qualquer recurso analgésico. E para o linfedema é a terapia compressiva com exercícios também, mas a gente usa outras formas de compressão, normalmente são enfaixamentos compressivos, de acordo com a fase. Então, no tratamento, eles têm muita coisa em comum, mas a etiologia, a causa das duas doenças são bem distintas. Nossa, perfeito. Que aula, hein? E a drenagem linfática entra nesses casos ou não? Entra nos dois. A gente podia um dia, vocês podiam me convidar num podcast só para falar de drenagem linfática. Né? Olha, é um problemaço. E também uma solução. Sim. A questão da drenagem linfática é que ela sozinha não trata nem lipedema, nem linfedema. Então, a drenagem linfática é como a gente enxuga gelo. Então, assim, você tem alguma coisa que te causa aumento de líquido intersticial, os edemas. Se você faz a drenagem linfática, você consegue, naquele momento, aumentar a absorção desse líquido intersticial e melhorar o edema. Mas você não trata sobre a causa. Então, eu chego uma paciente com edema, ou com lipedema, ou com linfedema. Eu faço a drenagem, ela sai de lá e fala assim, nossa, eu estou me sentindo bem mais leve. Mas anda 2 quadras, bebeu água, volta tudo de novo, porque você não atua na causa. Então, ela não pode ser entendida como uma terapêutica isolada. Ela faz parte de uma combinação de tratamentos, e o principal benefício da drenagem é na sensação de bem-estar, na redução de dor. Então, mas ela não elimina gordura, né? Eu sou magro desse jeito, não é porque eu faço drenagem linfática, né? Senão, já pensou? Não ia ser mais fácil, né? Não, muito. Ela não elimina gordura e ela não trata a causa do edema, ou do linfedema, ou do lipedema. Porque é muito comum, assim, vejo muito, acredito que você vê muito mais do que eu, de certa forma, a drenagem linfática sendo muito banalizada e feita de forma inadequada. Lembro disso na pós-graduação, que já tem um tempinho, mas que muitas coisas ficaram na minha cabeça, né? Questão de usar luva, questão de usar creme, óleo, enfim, essas coisas. Pois é. Então, tudo isso ficou na minha cabeça, e hoje eu vejo as pessoas falando drenagem linfática, e eu lembro de todas as suas aulas falando sobre isso. Eu falo, nossa, é triste ver as pessoas consumindo esse tipo de serviço, porque é o que você falou, acaba enxugando gelo e de fato não está atuando ali na causa, né? Então... e tem um problema enorme, Fred, porque a gente viu na reportagem do Fantástico, por exemplo, né, o que estava se fazendo ali não era drenagem linfática, né? Então, exato, por isso que jamais drenagem linfática. Eu lembrei de você. E a gente vê mesmo cursos, né, sendo ministrados de drenagem linfática, ensinando qualquer coisa que não é drenagem linfática. Então, não tenho nada contra outras técnicas, né? O problema é que você não pode dar o nome de drenagem linfática manual. E aí banalizou. Né? E aí, realmente, a maior parte das pessoas não fazem drenagem linfática, né? Porque elas aprenderam a fazer algo errado. Então, elas reproduzem aquelas que elas aprenderam. E aquilo não funciona para essa situação clínica. Então, a gente acaba, como se a drenagem linfática fosse... As pessoas depreciam a drenagem linfática, né? Falam, qualquer massagenzinha. Mas... a drenagem linfática em si ela é maravilhosa, desde que você saiba como fazer e você tenha indicações muito claras, né? Então, drenagem linfática para reduzir linfedema, não adianta. Agora, drenagem linfática
dentro de um contexto terapêutico, para reduzir sintomas, para melhorar o bem-estar da paciente, super funcionam. Né? Então, você tem que saber em empregar. Momentos específicos, né? E se você quer aprender a saber um pouco mais sobre linfedema com quem sabe de verdade, tá aqui Anke Bergman, pode procurar ela, porque ela realmente vai te dizer, te passar todos os caminhos de você fazer uma drenagem corretamente. Eu tô aqui me controlando para não citar alguns profissionais que estão no mercado vendendo modeladora como drenagem linfática, né? Isso pois é o que é, tem. Mas olha, vendem tudo. E eu fico brava, porque assim, Felipe, você pode vender o que você quiser, mas seja honesto. Aí as pessoas vendem assim, compre este equipamento, ele faz uma drenagem linfática mecânica, compre não sei o que faz... Cara, não é verdade, né? Vende o equipamento, mas não precisa falar que ele vai substituir a drenagem linfática manual, né? Não substitui? Não. Que o leigo que está ali, que é o paciente, ele sofre com isso, né? E agora no mundo da estética que está muito banalizado mesmo. Pô, vendendo drenagem como modelador e vice-versa, enfim, acho uma loucura, porque eu sempre, quando eu vejo alguém, eu penso, nossa, tá gastando dinheiro, vai beber ali uma garrafa d'água, depois vai voltar tudo. Não, e pior, né? Porque quando a gente vê em relação ao custo do tratamento, o que é mais caro, vamos falar do linfedema, ou do lipedema, tanto faz. O que é mais caro no tratamento é o tempo em que o profissional passa sozinho com o paciente. Então, se eu preciso fazer um recurso que demanda uma assistência individual àquele paciente, né, durante 40, 50 minutos, isso torna o meu atendimento caro. Agora, comprar uma máquina, deixar o paciente na máquina ou fazer deixar ele fazendo exercício e olhando, isso não é custoso em termos de valorização do atendimento, né, em termos de custo do atendimento. E aí as pessoas gastam fortunas fazendo drenagem linfática manual, né? Então compram aqueles pacotes, que eu sou totalmente contra pacote, mas compram aqueles pacotes enormes, né? E quando você fala assim, olha, eu preciso que você compre este produto que vai te dar um bom tratamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas querem pagar pela drenagem linfática manual. Eu falei assim, gente, mas não adianta você me pagar, eu vou adorar que você me pague. Mas não é isso que vai te tratar, né? Eu preciso que você use uma boa malha compressiva, por exemplo. Uma boa malha custa 300, 400 reais. Você pensa, mas é muito caro. Sim, mas você quer pagar um pacote de drenagem linfática manual, não vai fazer o menor efeito, né? Então a gente tem que saber onde alocar o recurso. E a drenagem, ela é muito cara. Sim, porque é isso, demanda tempo, né? Então, tempo é dinheiro e, como ela falou, a malha compressiva ali vai substituir, né? Vai ter um efeito, não substituir, né? Mas vai ter um efeito muito mais prolongado e com um custo mais acessível. Enquanto você citou sobre a questão do lipedema e do linfedema, você falou que a drenagem é uma das técnicas, mas não é a única. Dentro da onco, quais são as principais técnicas que o profissional utiliza hoje? Olha, depende do profissional, mas vamos lá. De maneira geral... Um bom. De maneira geral, a gente utiliza muito recursos de terapia manual. E aí, dentro, né, tem vários recursos. A drenagem linfática é um dos recursos, mas a gente tem vários recursos de terapia manual. Os exercícios são fundamentais. Então, nossa maior, né, conduta que a gente tem são os exercícios, a atividade física. Então, para várias complicações do tratamento oncológico, a atividade física ela é capaz de reduzir a incidência de complicações e reduzir o impacto dessas complicações. E, além disso, a atividade física, ela consegue regular esse controle da célula neoplásica, fazendo com que essa célula entre em morte celular. Então, a atividade física, quem faz atividade com quem não faz, a gente vê uma melhora do prognóstico monstruosa. Então, assim, ela tem que ser encarada, a atividade física, hoje como um tratamento do câncer também, além dela minimizar os efeitos colaterais do tratamento, da melhor qualidade de vida, tudo isso. Então, são principalmente os recursos manuais e exercícios da atividade física. Os outros recursos a gente utiliza para melhorar esses dois, principalmente o movimento. Então, se eu tenho um paciente que tem muita dor, por exemplo, a gente pode usar algum recurso analgésico, né? Aí o que o profissional tiver mais experiência. Então, a gente pode usar desde recursos físicos, como uma eletroestimulação, uma fotobiomodulação, até como recursos manuais para analgesia. Mas sempre entendendo que esses outros recursos, eles são adjuvantes ao movimento.
né? Então, esses são os principais recursos, que eu acho que vale para a fisioterapia inteira, né? Sim, a base é o movimento, né? É o que a gente movimento e as nossas mãos, costuma né? falar aqui, exatamente isso, né? Às vezes o profissional, deixa esse recurso que é o mais valioso da fisioterapia, que é o movimento, né? E fica ali, de certa forma, enxugando gelo, fazendo terapias alternativas em relação a isso, né? E o que eu também acho, Fred, é que as pessoas acham que se você faz terapia manual e movimento, você é antigo. Então, cansam de falar que eu sou jurássica. Assim, gente, eu me atualizo, né? Eu estudo. O problema é que, assim, a base da minha profissão é movimento e mão, né? Então, eu uso a base. Os outros recursos, lógico, eu utilizo muito fotobiomodulação, utilizo muito outros recursos, mas adjuvantes, eles não são os recursos principais. Não, exatamente. Não é porque eu sou velha. Não, exatamente, né? Viu? Os recursos antigos também funcionam? Não, essa é a base, né? Não é questão de ser antigo e ser novo, né? O movimento é a base da fisioterapia, não tem muito para onde correr. Agora, falando assim sobre a fisioterapia oncológica no Brasil, o que você enxerga quais são os maiores desafios que o fisioterapeuta dessa área pode encontrar, seja no serviço público ou privado, né? O que você consegue enxergar de dificuldade? Olha, eu vou falar vou te responder de uma forma um pouquinho mais ampla. Hoje a nossa maior dificuldade é fazer com que o paciente tenha acesso à fisioterapia oncológica, porque a gente tem uma ideia da fisioterapia oncológica um pouco equivocada. O primeiro equívoco que a gente tem é achar que a fisioterapia oncológica é para especialista. Eu entendo que isso é reserva de mercado, eu não vou nem discutir isso com vocês dois, né? Mas é assim, todo paciente, ele deve, em qualquer momento, né, ter acesso a um fisioterapeuta que tenha conhecimento em oncologia. E se a gente pensar em estratégias de prevenção do câncer, por exemplo, isso é principalmente atenção básica, atenção primária à saúde, né, em que a gente resolve 85% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária. Só que quem está na atenção primária acha que não tem que pensar em câncer, né? Se o paciente tem câncer, manda para atenção terciária, para alta complexidade. E não é. Então, tanto na estratégia de prevenção do câncer, quanto nas estratégias de diagnóstico precoce do câncer, o fisioterapeuta tem um papel super importante e não é do especialista, é do generalista. Agora, a partir do momento que ele tem um diagnóstico de câncer, a partir do diagnóstico, a gente tem como intervir, que é a fase que a gente chama de pré-habilitação, com várias condutas para preparar ele para o tratamento oncológico. Quando ele começa a tratar, que é a fase de habilitação, seja quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, imuno, qualquer seja o tratamento, a gente vai atuar sempre pensando em prevenir as possíveis sequelas, as possíveis complicações daquele tratamento, de acordo com o estado de saúde de cada paciente. E quando ele complica e tem uma sequela crônica, aí a gente reabilita. Então, o problema de hoje da fisioterapia oncológica, ela é vista como reabilitação, e reabilitação é o fracasso de todas as etapas anteriores. Então, quando o paciente não teve nenhum acesso ao fisioterapeuta nas etapas anteriores, ele vai reabilitar. Então, o foco do fisioterapeuta hoje é totalmente na reabilitação. E aí, reabilitar, você vai tentar corrigir alguma coisa que não fluiu bem. Então, eu acho que o nosso grande desafio é a gente mostrar que a oncologia não é somente para especialistas. Então, por exemplo, você vai trabalhar no CTI, você tem um monte de paciente oncológico. Exato. Você vai trabalhar na traumatortopedia, na neuro, qualquer área que você vai atuar, você vai sempre encontrar com pacientes oncológicos. Então, cabe a quem fazer essa assistência. A gente está até a CT já fazendo propaganda do Refit 2. Pode fazer, pode vontade. Vontade que estamos em casa. A Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia elaborou um documento agora que a gente vai publicar numa revista científica, em que a gente fala qual seria a atuação de todo mundo, por exemplo, qual é a atuação do fisioterapeuta generalista em relação às ações de controle do câncer, qual é a ação do fisioterapeuta com outras especialidades, por exemplo, o cara da neuro, né, o fisioterapeuta, doutor, mestre na neurologia, quando é que ele atende um paciente oncológico, né? Então, se o paciente tem uma sequela neurológica, ou tem uma alteração neurológica, o fisioterapeuta especialista em neurologia, ele pode, sim, atender, como o fisioterapeuta especialista em oncologia também pode. E quando ele está na alta complexidade, durante a quimio, durante a rádio, aí cabe ao especialista em oncologia. E o especialista também tem que treinar os outros especialistas de outras áreas e o generalista para essas ações de controle do câncer. Então, eu acho que tem o papel do especialista em oncologia, né? A oncologia é reconhecida como uma especialidade, mas o nosso maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que se você é fisioterapeuta, você tem que ter noções básicas de oncologia. Perfeito. E isso que você estava falando, acredito que não acontece só na onco, né? Eu acho que
todas as áreas, é difícil às vezes de você entender que as outras equipes precisam inserir o fisioterapeuta em todas as partes do processo e não só na reabilitação, né? Vir desde a prevenção, que é justamente o que você falou que acontece muito na onco. Onde que, por exemplo, assim, que deveria ter mais ainda, que, por exemplo, seria na ortopedia, também não tem, que às vezes o cara só vai procurar o fisioterapeuta depois que fez a cirurgia. Todo o trabalho que deveria ter sido feito antes não foi feito e essa reabilitação vai ser muito pior. Então, isso está em todas as áreas da fisioterapia, né? E eu entendo, Fred, por que é isso. Porque se você for ver a nossa história, né, da formação da nossa categoria profissional, ela veio da reabilitação, né? Então, há muito tempo ela veio da reabilitação. Só que hoje a gente já tem conhecimento suficiente que nós somos capazes de fazer promoção à saúde, prevenção e, quando é tudo errado, reabilitação. Só que a maior parte dos nossos profissionais continua usando a reabilitação como sinônimo de fisioterapia. Se você olhar nas redes sociais, você vê o tempo inteiro, né? Reabilitação, e usa como sinônimo. Outro dia, não sei se você estava nessa reunião das câmaras técnicas, né, do conselho, a gente falou assim, a gente precisa discutir que fisioterapia não é sinônimo de reabilitação, por favor. Mas a gente usa, eu entendo que é mais fácil das pessoas entenderem, né, do público geral, né, dos nossos pacientes entenderem reabilitação como fisioterapia, mas se a gente continua falando que reabilitação é sinônimo de fisioterapia, a gente só vai reabilitar. Exatamente. Né? E eu acho que, eu concordo, em todas as áreas, né, não isso precisa reabilitar, se elas funcionarem. É parte muito do fisioterapeuta, né? A gente não pode esperar que a sociedade vá buscar uma informação enquanto o profissional se mantiver desinformado. Quando eu tinha 18 anos, tem um tempinho, tá? Seu Fred, já tem um tempo que passou. Foi pouquinho tempo. Mas quando eu tive 18 anos, eu tive um câncer e vivenciei todo o processo de tratamento. Fiz quimioterapia, fiz acompanhamento. Graças a Deus, hoje estou curado, não tem mais nada. Mas eu vivenciei uma realidade mental embutida ali. Porque quem vivencia o movimento, não sei se hoje continua assim, porque hoje eu não tenho contato com pessoas que vivem a doença, mas a parte mental era muito presente e todo mundo tinha muito medo e o sentimento das pessoas que estavam ali meu Deus, como todo mundo me olhava. Eu brinco que até hoje, quando eu conto, minha mãe fala assim, Felipe, para de contar essa história. Eu falo assim, não, mãe, tem que ter história para contar. E minha mãe fala assim, para, Felipe, já passou, tem 20 anos que isso passou, não tem por que ficar rebuscando. Mas o sentimento que eu tinha era, até meus pais me olhavam desse jeito, meu Deus, tão novo, a vida acabou, vai morrer e tudo mais. E eu brinco que a história se perdeu, porque eu tive câncer de testículo, tenho 2 filhos hoje, a história se passou. Assim, já foi, né? Eu falo assim, quando eu contava e não tinha filho, tinha aquela dúvida, mas será que vai conseguir ser pai? Será que não vai? Agora assim, já perdeu a graça. Mas eu vivenciava muito esse sentimento de, meu Deus, tudo acabou, não sei se hoje continua, mas algo que eu sempre escutei, isso eu escutei na época da faculdade, porque eu tive o câncer, logo depois eu iniciei a faculdade de fisioterapia. E eu escutava toda vez que a gente falava de oncologia, toda vez que a gente falava de câncer, é que a fisioterapia entrava com paliativo. Entrei no mercado de trabalho, comecei a atuar. Paciente tinha uma neoplasia, tinha alguma coisa, não encosta, não mexe, porque senão a célula vai soltar, vai para lá, vai acontecer, ele vai morrer. Isso é um mito, isso é uma verdade? Isso ainda existe, não existe? Isso é um mito, ao contrário, né? A fisioterapia pode fazer com que ele viva mais e viva melhor. Então, é um mito. Mas que isso ainda existe? Ainda existe. Né? E isso existe em todos os meios. Então, assim, muitos fisioterapeutas acham... Eu comecei falando assim, se o paciente é oncológico, tem contraindicação. Tem contraindicação a tudo. Né? Então, a primeira contraindicação é paciente com câncer. Né? Você fala, mas peraí, por que é contraindicado? Né? Por que tem um câncer? Então, assim, só que hoje a gente já sabe que o desenvolvimento dessa célula neoplásica, ela independe das condutas que a gente faz. A gente não é capaz de promover o aumento, essa disseminação neoplásica, ao contrário, né? A gente pode diminuir isso, mas não aumentar. Então, hoje a gente já tem segurança de muitas condutas que a gente sempre faz. A eletroterapia é cheia de medos, né? Então, a gente sabe hoje que é seguro fazer TENS, a fotobiomodulação, né? Várias condutas são extremamente seguras. O exercício a gente já sabe que reduz a chance de morrer, né? Então, também é segura. A drenagem linfática a gente sabe que não causa câncer, não espalha câncer, mas ainda é um mito. Então, eu acho que a gente precisa mudar, né? Precisa estar sempre falando de câncer para quebrar esse mito. Agora, é verdade, né? As pessoas, quando têm um diagnóstico de câncer, associam à morte. E hoje não é. A maior parte dos cânceres são curáveis, né? Então, tem alguns que, obviamente, não são. Mas se a gente colocar todos na balança, você vai ver uma parte dos cânceres, as pessoas ficam curadas do câncer e morrem por outras questões, mas não oncológicas. Né? Então, não é verdade que ter um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Mas na nossa cultura ainda é isso. Todo mundo tem um diagnóstico, tadinho, vai morrer. Vai morrer. E assim, aproveitando para deixar claro para todos os telespectadores que estão nos ouvindo,
Quem está falando que a gente pode mexer, você, fisioterapeuta que está nos ouvindo, compreenda que você pode atender esse paciente, pode fazer de forma inteligente, de forma a entendendo o que está sendo feito, não vai fazer de qualquer jeito, mas que é uma pesquisadora. Não é qualquer pessoa que está falando, não sou eu, não é o Fred que está falando. É uma pessoa que estuda esse processo para entender. Então, assim, eu já sabia que era um mito, mas é para deixar claro para todo mundo que está ouvindo que tanto o profissional tem que atender, como você bem disse, em todas as esferas ele precisa estar ali para atender, e o paciente também entender que não é o fim da linha e que tem muito a ser percorrido, como você bem citou, para estender, para prolongar essa vida que ele vai ter. Eu vou dar um exemplo, isso acontece não só na fisioterapia, enfim, né? Mas vou dar um exemplo muito rápido, porque a gente vai ficando velho, vai tendo história, a gente quer contar história, né? Então, mas essa é a melhor parte, né? Aí, é que o Fred é novinho, não tem história para contar ainda. Não tem história para contar ainda. Tenho menos história. Mas eu recebi uma paciente, ela tinha sido diagnosticada de câncer de mama na pandemia, né? Ela é médica, o marido é médico. Aí ela chegou, né, na primeira consulta, falou assim, não, porque agora eu tô em processo de separação. Ela tinha acabado de fazer o diagnóstico, acabado de fazer a cirurgia, né? Eu tô em processo de separação, não sei o quê. Eu falei, ela falou assim, eu resolvi me separar do marido porque eu quis ser feliz. Aí o câncer me mostrou isso. Eu falei, mas como assim? Aí ela me contou rapidamente a história. Ela chegou em casa com o laudo da biópsia, tendo câncer. Aí mostrou pro marido médico. Aí o marido olhou e falou assim, meu Deus, você vai morrer. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a vida, vamos viver, eu vou fazer de tudo para você ser feliz. Porra. A gente viaja, a gente aproveita esse tempo de vida que você tem, que eu não sei qual é. Aí ela olhou assim para ele, peraí. Aí foi pro quarto, arrumou a mala dele, chegou na sala e falou assim, você promete que você vai fazer de tudo para me ver feliz? Ele, sim, então vai embora daqui. Toma! E ela falou assim, cara, ele não sabe nada de câncer, né? Ele deveria ter... Ele só viu lá, diagnóstico câncer. Já me sentenciou à morte, não é com esse cara que eu quero viver. Eu quero ver com alguém que acha que eu vou viver. E realmente, ela tinha um câncer altamente curável, tá super bem, não tinha nada de morte, mas tá sem marido. É isso só... Então, ela leu a primeira palavra, carcinoma, e já era 6 meses. Só depois que descobriu, vamos viver tudo, vamos ser... Pô, aí não dá, né? Cara, isso é bem interessante. Você falou uma coisa aqui que eu não sabia, mas que gostei também de saber, que é o fato do fisioterapeuta generalista também ter essa liberdade. Eu sabia que podia, porque já atendia dentro do hospital, mas você falar isso como pesquisador atuante na área fica muito mais evidente e essa palavra tem muito mais valor. Foi por conta disso também, de atender muitos pacientes no hospital com câncer, que eu resolvi fazer a especialização, que era justamente para eu entender melhor sobre a doença e conseguir tratar melhor meus pacientes. Não foi para eu atuar diretamente com oncologia. Naquele período eu estava vendo muitos pacientes e estava gostando de acompanhar esse tipo de paciente. E hoje, você, como muito bem falou, a doença não é o fim da linha, é apenas um novo começo, né? Queria saber se dentro da oncologia também acontece como em outras áreas. A gente estava comentando aqui que dentro de um post que eu fiz, a gente estava falando sobre prescrição médica. Queria saber se você encontra também aquela prescrição médica onde vem ali toda a conduta que o fisioterapeuta deve realizar na área oncológica também. Queria saber a sua opinião sobre isso. Isso hoje, para mim, não é muito a minha realidade. Porque quando os médicos encaminham, né, para mim especificamente, eles confiam no meu trabalho, eles sabem que eles não entendem. Né? Não é qualquer pessoa. Não, mas mesmo que eles encaminhem nominalmente para um fisioterapeuta, é porque ele confia nesse fisioterapeuta, ele não vai falar o que esse fisioterapeuta precisa fazer, né? Agora, quando ele encaminha para qualquer um, fala assim, não, qualquer um que eu estou no sentido assim, olha, procure um fisioterapeuta, né? Aí ele fica receoso e aí ele coloca lá. O problema é que o que ele prescreve, normalmente não tem nada a ver com o que a gente precisa fazer. Então, assim, eu recebo pouquíssimos, né? E aí eu até lembrar, meu marido é médico, e uma vez para uma paciente ele não falou, né, que eu era esposa dele, me encaminhou e relacionou, sei lá, 30 coisas, 30 condutas fisioterapeutas, tudo que ele lembrou que o fisioterapeuta fazia, né, ele colocou lá e falou, olha, vai nela e fala que ela tem que fazer exatamente tudo isso, que essa é a prescrição. E quando a paciente, ela acreditou, quando ela chegou lá, me mostrou, eu falei, não, é meu marido, é brincadeira. Ai, que sorte, porque olha, eu já estava pensando quanto tempo eu tenho que ficar aqui para fazer tudo isso. Sofrendo até chegar à consulta, coitado. Então foi a última prescrição que eu recebi, né? Mas assim, então não é da minha prática diária receber isso. Só que eu vejo ao contrário. Quando eu dou aula, por exemplo, eu dou muita aula para fisioterapeutas.
na área de oncologia. Muitos pensam, mas eu pergunto para o médico se eu posso fazer drenagem linfática manual. Eu falei assim, peraí, né? Se você vai perguntar para um médico, você pode realizar uma conduta fisioterapêutica, né? Você não sabe o que fazer, né? Então, assim, quem tem que saber o que é para aquele, a partir da avaliação, o que deve e o que não deve ser feito, é você. Né? Então, a partir do momento que você pergunta para o médico, né, você está perdendo a sua autonomia profissional. E a nossa autonomia profissional é tão cara, assim, é tão querida, a gente demorou tanto para conquistar que eu fico muito triste quando um fisioterapeuta, né, agride essa nossa autonomia profissional. Exatamente. Que foi tão, assim, discutida, foi tão difícil a gente conquistar. E hoje nós somos um dos países que tem, se não é o melhor país, que dá essa autonomia para o profissional, né, para o fisioterapeuta. Então, eu acho que muitos desses encaminhamentos vêm porque os fisioterapeutas perguntam para os médicos o que eles podem fazer. Né? E aí acaba gerando essa confusão. Porque, de fato, Fred, quem sabe o que a gente deve fazer é o fisioterapeuta. O médico não sabe, ele não estuda fisioterapia. Né? Então, ele não tem nem obrigação de saber. Né? Ele tem que saber que ele tem que encaminhar. Mas também é importante, uma coisa que eu não falei, que muitos pacientes hoje que chegam, tem muitos que estão encaminhados, mas sei lá, metade chegam por demanda espontânea, chegam sem encaminhamento médico. E eu posso atender, né? Então, eu não preciso do encaminhamento médico que eu sou um profissional de primeiro contato, eu posso atender o meu paciente sem ter esse encaminhamento. E que muitos fisioterapeutas não sabem disso, né? Então, quando chega um paciente e fala assim, não, mas eu tenho que ter autorização do seu médico para te atender. Né? Isso é um absurdo total. Então, eu acho que se a gente qualificar melhor os nossos profissionais, se eles saírem da faculdade, entendendo melhor essa questão da nossa formação, da nossa autonomia profissional, isso pode diminuir. Eu acho que o fisioterapeuta precisa assumir esse protagonismo da nossa profissão, de fato, né? Porque é isso que você falou, quando ele vai perguntar, de certa forma, ele está pedindo uma autorização para o médico para ele ser fisioterapeuta. E aí já perde, você pega o teu diploma e rasga, basicamente. Né? Então, porque é nível técnico. Exatamente, né? Aí você vai executar só o que o médico está te pedindo. E não, o fisioterapeuta é capaz, como você falou, profissional de primeiro contato para avaliar e fazer ali o tratamento que deve ser feito dentro da fisioterapia. Não existe nenhum outro profissional que vai saber mais de fisioterapeuta do que a gente, né? Então, acho que o que está faltando na fisioterapia é isso. O fisioterapeuta entender o valor dele e entender que ele pode, sim, ser fisioterapeuta e fazer o que ele bem entender. Ele precisa ser responsável pela sua conduta. Acho que está faltando isso, né? O fisioterapeuta assumir o seu papel na sociedade. Em episódios anteriormente em Lost, a gente falou aqui sobre o futuro da fisioterapia e uma conclusão que a gente, pelo menos eu cheguei durante o que a gente estava conversando aqui, era eu e o Fred no episódio, e eu falei com o Fred assim, cara, é muito louco a gente pensar em futuro da fisioterapia e debatendo coisas que já não eram mais para acontecer. Então, quando você cita essa questão do acadêmico, de ser mais preparado, de estar mais bem preparado, é algo que poderia estar muito melhor, muito mais evoluído, essa saída dele. E o Renato teve aqui em episódios anteriores, e ele falou que hoje o profissional ele se coloca muito como tecnicista, como aplicador de técnica. Na visão da Ankia, o que leva o profissional que passa ali 4, 5 anos, dependendo da faculdade que ele está, mais um tempo de especialização, mais um tempo de curso, de aperfeiçoamento, se deixar eu ficar um tempão falando de um monte de coisa que o profissional faz durante, até realmente começar a atuar, o que faz ele se colocar nessa posição? Eu acho que é uma formação inadequada, não só em relação à técnica, né? Porque eu acho que se você faz uma pós-graduação, você busca lá alguns recursos técnicos, alguns protocolos, algumas coisas, tudo bem. Mas é em relação à nossa profissão. Né? Então, assim, quem somos nós? Da onde a gente veio? Né? Para onde você vai? É nesse sentido. A gente tem autonomia profissional. E muita gente ainda acha que a gente não tem, que a gente depende do médico, depende de encaminhamento, depende disso, que a gente não pode prescrever exame, que a gente não pode prescrever medicamento de livre prescrição. Então, assim, a gente tem alguns ranços ou algumas coisas do passado, né, que hoje a gente já conquistou e que as pessoas não sabem. Então, em sala de aula, na pós-graduação, por exemplo, isso é muito comum, né? E profissionais, assim, super renomados, super conhecidos, falam assim, em quimioterapia, por exemplo, eu pergunto para o oncologista se o paciente pode fazer exercício, pode liberar atividade física. Você vem cá, como que você vai fazer isso? Você sabe avaliar e você sabe, mas por segurança.
Não, segurança não, porque se o médico mandar você fazer, você fizer e der algum problema, a responsabilidade não é do médico, é sua. Aliás, aumenta a sua responsabilidade, porque primeiro você pediu para o médico se podia fazer, e segundo você fez, né? Então você tem 2 problemas, né? Não é só um. Então eu acho que muitas vezes eles não sabem, né, da nossa autonomia, ou não respeitam a nossa autonomia, ou são profissionais inseguros, né, que acham que se o médico falar, ele vai estar, né, o médico vai responder, o que não é verdade. Se o profissional é inseguro, eu só enxergo uma forma da gente ganhar segurança naquilo que a gente faz, é estudando. Assim, se o profissional não se sente apto para atender, você citou sobre essa questão de medicamentos, eu vejo vários colegas questionando, mas não pode, mas não dá, não é certo, só o médico tem que fazer. Felipe, eu não me sinto apto para chegar para um paciente e medicá-lo. Eu não vou fazer, a não ser que eu vá estudar. Infelizmente, quando eu estava na faculdade, deixou de ser uma matéria eletiva para ser optativa. Então eu não tive essa matéria na faculdade, então eu não me sinto apto. Mas não significa que por eu não me sentir apto, eu vou falar assim, não, Anki, você não pode medicar porque eu fiz outra... Não, eu não estou pronto. E o que eu tenho que fazer eu vou estudar, vou aprofundar, se fizer sentido para mim, eu vou. Se não, eu não faço, procuro um fisioterapeuta que faça. Exatamente. E segue o caminho, segue a vida. Mas e nesse ponto, já que você citou sobre a parte de especialização, hoje, para o profissional se tornar um especialista em oncologia, qual o caminho que ele tem que seguir? Fazer a prova de título de especialista da associação, né? Então, hoje quem representa, né, a especialidade é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a ABFO. Aproveita e convida todos, porque a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Fisioterapia e Oncologia de 1 a 3 de maio aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, é um congresso super bacana. Então, quem titula, né, e faz as provas, elabora tudo, é a associação, né, que é conveniada ao COFITO. Então, o COFITO abre os editais, né, e aí as pessoas fazem para ter o título de especialista profissional. E aí, Felipe, tem uma grande confusão, que é o especialista profissional e o que é o especialista acadêmico. Então, vou aproveitar, né, tirar essa dúvida. Era a sequência que eu ia perguntar. Eu já estava aqui pronto para perguntar. Então, o especialista profissional, quem confere esse título, é uma associação conveniada ao COFITO. E essas regras elas vão mudando, né, em cada edital, então abre um edital, mas principalmente tem que ter no mínimo 2 anos de formado. Se tiver uma especialização lato sensu, um curso de especialização, né, você pontua mais ou menos, se você tiver residência você pontua mais ou menos, enfim. Mas você tem lá uns critérios de pontuação, mas você, né, faz um pleito, você concorre, né, a esse título profissional. O especialista acadêmico é aquele que é reconhecido pelo MEC. Então, qualquer instituição de ensino superior pode ofertar um curso de especialização, que são 360 horas, no mínimo 360, teórico. Ao final, né, você vai ter um título de especialista acadêmico reconhecido pelo MEC. Mas esse título não te dá o direito de ser, né, caracterizado como especialista profissional. E quando a gente usa o termo especialista, eu sempre me refiro ao profissional e não ao acadêmico. Então, se você, por exemplo, vai usar o título de especialista, né, cuidado, só se você tiver o título, né, da BFO, no caso da oncologia, reconhecido pelo COFITO. E o COFITO, ano passado, ano retrasado, eu perco noção de tempo, mas ele publicou uma resolução que ele reconhece, mediante alguns critérios, os egressos de residência multiprofissional como especialistas profissionais. Então, na oncologia isso é simples. Se você faz a residência multiprofissional em instituições, em fisioterapia oncológica dentro da residência multi, em instituições conveniadas, né, registradas no Ministério da Saúde, você pode também ter o título de especialista profissional ao concluir a residência. Para outras, por exemplo, saúde da criança, a gente não tem uma especialidade de saúde da criança. Então, aí analisa-se, né, a carga horária de titulação para ver se vai titular em neuro, em respiratório, ou se não vai titular. Aí depende, mas na oncologia titula praticamente direto. Vou aproveitar a presença da Anki, que eu tenho certeza que o presidente do COFITO e o nosso presidente do CREFITO vai estar assistindo. Vamos criar a especialização profissional do gestor também? Olha, o ano passado, eu acho que foi o ano passado, eu fui fazer, representando o COFITO na época, uma visita técnica na USP, no Hospital das Clínicas, e para falar sobre as questões das residências multiprofissionais de lá. E aí, a coordenadora geral de todas as residências, né, uma fisioterapeuta, ela falou assim, como que não tem especialista em gestão? Né? Que é isso? Eu falei assim, tá, então faz o seguinte,
fala o que você entende que é, faz um documento e manda para o COFITO. Se todos os COFITOs começarem a fazer isso, todas as instituições que têm, né, uma representatividade começarem a fazer isso, eles vão analisar, né, mas tem que ser feito, tem que, né, movimentar isso. Né, eu não sei levantei a bola, aí que mandou de volta para mim, já que eu sou coordenador da comissão. Cortou, né? Bom, já que você quer especialização, Felipe, então vamos lá escrever o texto para mandar para eles. Porque eu acho... Quando começa a chegar muita demanda, eles acabam montando um grupo de trabalho para discutir aquilo que depois prepara um documento para ser aprovado ou não em plenária do Conselho Federal, né? Então, eu acho que tem que ficar mandando coisas. É igual, porque o Renato teve aqui no episódio, ele falou que hoje a gente não tem fisioterapeuta em nenhuma esfera política. Vereador, deputado, senador, secretário. Não existe hoje fisioterapeutas envolvidos com a política. Quando eu fiz a minha especialização acadêmica, agora eu sei que eu tenho que usar o termo especialista acadêmico, quando eu fiz a especialização em gestão e fui para o mercado, não existia porta. Dentro do hospital ou você vai ter um médico ou você vai ter um enfermeiro atuando na parte de gestão. Então, essa sementinha, hoje, meu trabalho não é mais visando essas instituições, mas tem oportunidade e tem campo de mercado, né? Como a gente fala também sobre essa questão mercadológica, existe um campo gigantesco para o profissional. Tem aquele que quer aprender para si, e tem aquele que tem o desejo de trabalhar nessas instituições. Então, já ficou o dever de casa, senhor Fred. Já reunião da comissão para fazer a minuta para mandar para o presidente. Eu achei interessante que vocês estavam falando isso, né? Eu concordo plenamente sobre essa questão da gestão, né? Mas eu acho que o problema maior do fisioterapeuta é, muitas vezes, ele não... mais uma vez, enxergar o seu protagonismo e entender que é possível ele ser o gestor de uma clínica, de um hospital, não ser só o gestor da sua própria clínica, né? Mas, como você falou, fazer uma gestão ali do hospital, né? Então, acho que falta vontade, né? Falta querer do fisioterapeuta de estudar, se especializar para justamente assumir papéis de maior potência, digamos assim, da parte de gestão, né? E sair ali um pouco da ponta, né? Porque eu vejo que o fisioterapeuta se enxerga muito ali atendendo beira-leito. E pode ser muito além disso, né? Isso aí é fato. Quando eu fiz o MBA, éramos 20 pessoas na sala, não era uma turma muito grande, mas éramos 2 fisioterapeutas só. Você ainda teve sorte, porque quando eu fiz o MBA em Gestão em Saúde na COPEAD, eu era a única fisioterapeuta. Não tinha outro fisioterapeuta na turma. Uma turma de 30 pessoas. Pelo menos eu tinha alguém para compartilhar as dores do fisioterapeuta na sala. Tinha com quem conversar. Sorte. Mas assim, a turma era formada... No meu caso, era médicos e enfermeiros. A maioria realmente era médico, principalmente quem já atuava dentro do hospital, buscando cargo de chefia. E alguns enfermeiros também estavam nesse processo de buscar o cargo de chefia, cada um dentro de hospital, né? Excelente. Anki, dentro dessa... Mas assim, da sua parte acadêmica, você acaba lidando com muitos profissionais. O que você consegue enxergar assim que o fisioterapeuta, né, o problema que ele encontra na gestão da sua própria carreira, né? Você consegue identificar alguns pontos assim mais comuns dentro desses profissionais? Olha, essa pergunta é bem difícil. Eu não sei se sou a pessoa adequada para responder, mas eu vou tentar responder. Dentro da sua prática não tem certo ou errado, mas assim, o que você vê que falta ali do fisioterapeuta que está ali dentro da pós-graduação, dentro da sala de aula, que você consegue visualizar? Não tem certo ou errado. A gente não tem formação nenhuma em gestão. Sobre nenhum aspecto, seja a gestão financeira, seja a gestão de clínica, gestões políticas, a gente não tem nenhuma formação. Então, cabe, né, a gente buscando, né, essa formação. Mas hoje a gente vê uma grande dificuldade, né, aí, falando assim da minha prática, do fisioterapeuta se ver como um gestor. Né? E aí, se ele não se vê como um gestor, nem da sua própria clínica, fica difícil, né, a gente conseguir sucesso em várias coisas. E eu me coloco muito nessa posição, tá, Fred? Eu me considero, assim, uma boa gestora em alguns aspectos. Se você me perguntar, por exemplo, na gestão dos alunos, né, do estrito senso, gestão de projetos de pesquisa, isso eu acho que eu faço muito bem. Né? Então, gestão de projeto de pesquisa, então, você pode contar comigo. Agora, gestão de pessoas ou gestão financeira, eu sou péssima. Né? Então, também eu reconheço, assim, hoje a minha sócia estava reclamando comigo, né? Eu falei assim, olha só, desde quando eu te enganei falando que eu era uma boa gestora? Eu nunca te enganei, né? Eu não sei fazer isso, por isso que eu preciso que vocês façam, porque eu não sei fazer. Se eu soubesse, eu não precisaria de você, né? Mas eu não sei fazer. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos pontos fracos, ou se alinhar alguém que, né, consiga fazer isso, ou você estude para passar a fazer. Né? Mas a gente precisa reconhecer os nossos pontos fracos e pontos fortes. Da própria gestão da carreira, né? Do que esse profissional
vai fazer, porque acaba se vendo muito ali à beira do leito e esquece que pode pensar em outras coisas também, de você ter o seu próprio consultório, criar o seu próprio negócio, né? E não ficar só ali dependendo de alguém. Você pode ser a sua própria empresa, empreender. Eu acho muito difícil o empreendedorismo, vou ser sincera com vocês. Ainda bem que tem pessoas como vocês que gostam e que estão aí, né, na luta dessa bandeira. Mas eu acho muito difícil, porque você lida com vários medos, né, e várias questões que às vezes você fica com medo de investir, por exemplo, com medo de fazer alguma coisa e não ter o retorno. Aí a gente tem recursos limitados, né? Você vai ter que aplicar aqui, pensando ali, mas eu acho que a gente empreende pouco. Sim, dentro da fisioterapia pouco, né? É verdade. Eu também vejo muito isso. E eu associo muito isso, esse medo, né, pelo desconhecimento, mais uma vez. Então, se você, por exemplo, deu o exemplo da sua prática clínica ali na gestão dos seus alunos, isso é uma coisa que você domina muito bem, então você faz assim, digamos, com o pé nas costas, mas se vai para uma outra área que talvez você não tenha muito domínio, já era, né? E aí eu acho que o fisioterapeuta busca muito pouco isso também, né? Porque empreender, como você falou, é muito difícil, que você tem que ter, digamos assim, multi-habilidades, né? Você precisa aprender um pouco de tudo para você conseguir. Porque eu sempre falo aqui com o Felipe, a gente sempre troca essa ideia, que sempre vai ter difícil, sempre vai ser difícil. Seja você empreendendo ou sendo CLT, sempre vai ser. Você tem que escolher qual difícil você quer. Então, exatamente escolher qual é a dificuldade que você quer enfrentar, né? E aí, dentre essas dificuldades, eu achei que a dificuldade maior de empreender valeria em relação ao risco e o benefício que tem. Então, é o fisioterapeuta avaliar e não ficar pensando que é só ali, beira-leito, né, gente? Acho que dá para ir muito além disso. Até porque se a gente vai além disso, a gente consegue abrir mais espaço para fisioterapeutas, né? Então, valoriza mais a nossa profissão, né? Fica mais em evidência, as pessoas começam a enxergar melhor, porque é isso que o Felipe falou, você falou de não ter fisioterapeutas representando a nossa profissão em várias outras áreas, é muito por isso também, né? Eu vou até um pouco além, né? Porque assim, querendo ou não querendo, a gente já tem tempo de mercado, mas a fisioterapia ainda é muito nova no mercado. Quando eu olho para a fisioterapia e eu falo isso com todos os meus clientes, eu sempre enxerguei a fisioterapia desde a época da faculdade. Assim, não venho de família de empreendedores, meu pai é militar, minha mãe é bancária, meu avô era jornalista, minha avó era dona de casa. Era a referência mais próxima que eu tinha. Então nunca tive esse cunho de, não, vai abrir empresa, vai ter negócio e tal, dentro do meu ambiente. Mas quando eu entrei na fisioterapia, eu sempre olhei que, cara, a gente tem uma premissa, por mais que a formação faça com que a gente vá para o campo operacional para trabalhar para alguém, mas é uma profissão que ela é, por essência, autônoma. Por sendo essência autônoma, ela vai ser por essência do empreendedorismo. E aí eu deixo a pergunta para os dois, vou deixar até essa pergunta na mesa que eu já fiz. É para você, Fred. Vai ser tô jogando, já nem sei qual é, já tô jogando para você. Agora, todo convidado eu vou jogar essa pergunta na mesa. Boa. Porque a Anke falou sobre essa questão da formação, do conhecimento, da faculdade, da grade curricular. Fiz essa pergunta para o Renato quando ele veio aqui e vou começar a trazer ela como base todos os convidados. Boa. Nem sei qual é, mas é boa. Na visão da Anke, será que hoje o profissional que atua no mercado é difícil? Eu não usaria a palavra difícil, é trabalhoso, é um processo trabalhoso. Eu acredito muito que a gestão ela é construída de processos. Então, quando eu não domino gestão de pessoas, eu vou para o RH e ele vai trazer os processos para gerir isso. Quando eu não domino a gestão financeira na parte de investimentos, eu vou trazer alguém que vá dominar mais do que eu. E quando eu fiz a pós-graduação, o professor sempre falou assim, cara, você vai buscar uma informação para você não ser enganado. Então, quando a gente busca o processo de gestão, seja ele burocrático ou operacional, a gente vai aprender não para, de fato, exercer, mas para não ser enrolado, não ser enganado. Não ser enganado por um advogado, não ser enganado por um contador, não ser enganado por um economista sócio, que vai falar investimento, pelo sócio, que acontece muito dentro do mercado. Mas todo mundo, eu escuto muito, é uma frase que eu escuto muito, que a pessoa assim, mas eu não, poxa, como é importante se tivesse gestão na faculdade? Renato levantou a bola, como é que seria importante hoje a gente ver esse movimento acontecendo? Como seria importante a educação financeira, a introdução da gestão na época do colégio. No colégio eu diria até que tem mais efeito do que na faculdade. Mas na visão da Anke, será que hoje o profissional, ele não aprofunda, ele não aprende o básico para não ser enrolado? Porque falta na grade curricular ou tem algo além, obscuro dentro desse processo? Eu não sei te falar se tem algo obscuro dentro desse processo. Pode ter, porque a gente está num mundo muito esquisito, né?
Mas eu acho que é falta de formação mesmo. Acho que é falta de entendimento que o fisioterapeuta pode ser um gestor, que ele precisa entender de gestão. Eu acho ainda que é mais por isso. Pode ser que seja um achismo muito inocente, né? Porque o mundo hoje não está muito bonzinho, não, né? Eu não sei se para vocês, mas para mim o mundo não está muito bonzinho, não. Mas eu acho que é falta de formação mesmo, né? Falta de entendimento. Porque se você for ver as nossas diretrizes curriculares, Felipe, elas estão extremamente ultrapassadas. Tem algumas coisas muito interessantes lá que na prática não são feitas. Mas no papel elas estão muito ultrapassadas, né? Então, talvez há 20 anos, 30 anos atrás, fosse uma boa, né? Não ter a questão de gestão de pessoas financeiras, enfim, de todos os processos. Mas hoje a gente tem que sair da faculdade com algum conhecimento disso. Pelo menos sabendo que existe. Né? Então, eu ainda acredito que é a formação. Show. E você, Fred? Eu nunca perguntei pro Fred qual era a opinião dele. Eu sempre dou a minha opinião, ele nunca deu a opinião dele. Cara, assim, provavelmente é porque ele não concorda com você. Pode ser, a gente tá aberto pra isso. Polêmica, jogou a bomba. Jogou a bomba. Cara, então, é justamente isso que você falou, na minha visão, né? Isso foi feito há muitos anos atrás, não foi atualizado, e isso também vem dos próprios... da grade e também dos profissionais que estão ali, né? Então, por exemplo, na minha formação, eu não me recordo de nenhum professor que empreendia. Então, fica difícil se o cara não empreende, como é que ele vai te ensinar a empreender na prática, né? Então, eu acho que falta essa reformulação de você talvez acrescentar matérias como gestão, educação financeira, o básico, para o cara entender ali. Então, acho que falta essa reformulação e colocar, talvez, empreendedores, profissionais que entendem daquele assunto dentro das faculdades. Já levantei essa bola lá para a gente movimentar isso no CREFITO, para entrar nas faculdades e jogar esse assunto lá dentro, sabe? Você jogar essa semente lá dentro para o cara, tem um fisioterapeuta falando sobre isso aqui, então a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Porque quando fala de investimento, e quando eu falo para os meus alunos, a ideia que eu passo para eles sobre o conhecimento é justamente ele não ser enrolado e ele saber o que ele fazer com o dinheiro dele, não depender de alguém, não depender de mim, é ele ser independente. Então, acho que falta isso, realmente introduzir esses assuntos na base, na faculdade. E posso falar uma coisa muito sincera? Eu sou uma péssima empreendedora, mas eu sou muito ruim como empreendedora, muito ruim. Mas os dois têm um coração muito bom, né? Eu sou do partido que hoje o profissional, cada dia que passa, ele tá mais preguiçoso no aprendizado. Não, o que você citou para mim, até quando você falou, não. Eu lembrei, vou até aproveitar aqui para fazer o convite aberto para chegar nele. Eu tô querendo trazer o Henrique aqui. Eu tive aula com o Henrique Balgart e desde hoje ele tá gigantesco, cresceu e tal. Mas eu vi o Henrique começar a empreender, fazer a escolinha, Henrique foi meu professor também, tá? E Henrique, aí ó, bota na conta, hein? Foi meu professor. Então, assim, pra mim... Tem o maior carinho por ele. É um grande exemplo de profissional e ele sempre estimulou o profissional a empreender. Então, isso que o Fred falou de não ter o incentivo, graças a Deus eu tive Henrique, tive Ricardo, tive profissionais realmente que fizeram essa parte do empreendedorismo, então isso pode ter tido uma influência. Mas eu lembro pro mercado que hoje eu converso com as duas pontas, né? A galera que já está há 20, 30 anos no mercado e a galera que está entrando no mercado. Eu percebo que existe um pouco de preguiça nesse aprendizado. Tem os dois, né? Mas sabe que eu acho que também tem um certo preconceito? Porque a gente vê algumas pessoas que falam assim, essa pessoa é super empreendedora. Mas quando você vê, ela não é empreendedora. Ela fala que é. Ela é terrível. Ela quer ganhar dinheiro às custas de todo mundo. Sim. Isso não é empreendedorismo. Não. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas confundem o que é você ser empreendedor, o que é você ser... Eu não vou falar um palavrão, eu ia falar mas que estava na ponta da língua. Mas essa pode ser a segunda pauta de todos os episódios. Porque primeiro eu vou trazer a questão de gestão, tem que se aprender Porque toda vez que a gente levanta essa pauta, a gente vem dos falsos gurus. Sim, gente, as pessoas... E isso eles chamam de empreendedor. Falam assim, não, eu sou empreendedora... Não, você não é empreendedora. Você quer ganhar dinheiro vendendo coisas, vendendo promessas que não são reais, enganando pacientes, né? 71, e enganando profissionais, né? Isso não é ser empreendedor. Isso é crime, né? Então eu acho assim, tem que também separar, né? O que é empreendedor do bem e o que é empreendedor do mal, né? Isso acaba sendo assim, pelo nosso Código Civil e Penal, isso é crime. Vou trazer de novo um outro advogado, vou trazer o André e o Francisco para falar sobre essa parte. Gente, mas olha só, se você olhar no Instagram, o que mais tem é crime, né? Sim. O Instagram, gente, ele tem um lado muito bom. Eu uso muito o Instagram, trabalho com o Instagram. Mas, gente,
Posso contar? Ué. Eu tenho que perguntar, porque vai Não, que eu falo e sobra alguma coisa pra ele depois, né? Não. Mas tem um que mexe muito com o meu íntimo de raiva mesmo. É um profissional que ele fica vendendo para as pessoas que trabalham com home care, que ganham ali seus 15, 16, 20 reais, e sabe a luta que existe dos sindicatos, das pessoas que estão envolvidas para mudar essa realidade, do profissional se valorizar e mudar essa realidade na parte dele. E ele vende como se a pessoa vai sair, vai dormir, recebendo 16 reais a hora e vai acordar ganhando 1 milhão. Sim. E que não é real, né? Ele vende sonhos, vendem promessas que ele não vai. E também tem, vamos lá, né? Já que você já começou, né? Agora ele vai brigar com os dois, né? Agora vai brigar com os dois, Felipe. Mas também tem, para a área de pesquisa, profissionais que vêm e falam assim, olha, se você fizer o meu curso, eu vou te ensinar como selecionar isso, como não é, e que não é verdade, né? E que para parecer que vai ensinar tudo, primeiro te coloca lá embaixo, né? Fala assim, olha, o que você sabe é nada, né? Eu vou te ensinar a ser um bom profissional. Não é verdade, né? E as pessoas compram, e as pessoas se colocam nesse lugar de inferioridade, não, pô, o cara é PhD, o cara tem isso, o cara tem aquilo, né? Ele sabe, ele vai me ensinar a ser um cara como ele, né? Então vendem falsas esperanças, né? Isso, para mim, é crime, isso é feio. E acaba que eu sempre falo que tanto eu quanto o Fred, a Anne, que a gente tem um poder de influência hoje no mercado dentro das nossas áreas e a gente tem um peso no que a gente fala e no que a gente faz. Eu deixo claro para todos os meus clientes, assim, cara, eu consigo te ajudar a aumentar o seu faturamento. Eu consigo te ajudar a fazer o dinheiro sobrar, mas eu não consigo fazer seu dinheiro multiplicado da noite por dia, leva tempo. Então, quando eu acompanho o Fred, converso com o Fred ele ajuda a pessoa a pegar esse dinheiro que eu faço sobrar, fazer esse dinheiro se multiplicar. Mas não é que vai colocar R$1.000 aqui e vai ser 1 milhão na outra ponta, porque não existe essa receita mágica. Mas você não vende isso. O problema é esse, né? Você é honesta, você é sincero, né? A gente tem que parar de ser honesto. A gente tem que começar a vender e não entregar. Não, mas eu consigo. Começar a fazer você não ia dormir, você não ia, não é da sua... Eu consigo dormir tranquilo, eu consigo dormir mas tranquilo. Mas será que quem faz dorme? Fica a pergunta pra você que faz essas coisas. Será que você consegue dormir? Acho que não. Pode dormir, mas não deve ser uma noite tão tranquila, né? Porque, assim, é isso que você falou, Felipe. Cara, eu concordo muito que tem os dois lados, voltando ali ao assunto da pessoa não buscar, né? As pessoas realmente têm preguiça, né? Como já falei aqui algumas vezes, né? Não tem efeito dopaminérgico nenhum você estudar ali um negócio que é difícil, entre aspas, que é novo, né? Algo muito novo. Dificilmente isso vai te motivar. Então é mais fácil você ficar rolando ali, vendo um monte de 7-1 falando mentira pra você, que tu vai ficar rico com fisioterapia, que tu vai ficar milionário. Não, mas você vai ficar rico com fisioterapia. Dá pra ficar, mas não só do dia pra noite. Só não pegando o atalho que passa no meio da maré. Exatamente, não do dia pra noite e tal. Mas é isso, vendendo falsas esperanças, né? Então, assim como você, eu também, cara, eu não vendo. Eu falo, olha, o que eu te ensino aqui é você investir o teu dinheiro. Dá pra tu ficar milionário? Dá, mas vai demorar muito tempo, amigo. Não dá pra você ficar milionário de um dia pro outro. Com fisioterapia, atendendo seus pacientes ali. Existem outras maneiras, mas não é o assunto aqui. Falando de fisioterapia, não dá pra você fazer isso do dia pra noite. Requer tempo, requer dedicação, requer esforço. E não dá pra você ficar acreditando em qualquer coisa que falam por aí, né, também. Então, acho que tem os dois lados. É a pessoa querer um pouco, buscar, entender, buscar um pouco mais de conhecimento. Acho que tá faltando isso também. E o mercado regula, né? O problema é que o mercado que é hoje exatamente fórmulas prontas, que não existem fórmulas mágicas, né? Isso não existe, né? Mas isso vende, as pessoas compram. Exato. É lamentável. Esse para mim é o maior embate que eu tenho hoje quando eu penso em marketing, penso em gestão de marketing, que é ponto importante para quem fala que gestão é só números. Gestão tem muito relacionado a humanas também, porque a gente está lidando com seres humanos. Então, quando eu penso em marketing, que é lidar com o ser humano e atrair esse ser humano, eu me questiono muito até que ponto eu preciso usar gatilhos, usar de persuasão e fugir da parte da verdade, do que tem que ser dito e tudo mais. Tá, então eu vou falar outra coisa para vocês. Eu sou péssima de marketing também. Não, fica tranquilo que marketing não vai abordar, não. Foi só assim, só joguei no ar a questão do marketing. Só falou. Né? Tem duas coisas que eu peço: empreendedorismo e marketing pessoal. Não contem comigo. Não, mas também tu nem precisa, né, porra? Não é assim, não. Com esse nome de peso, Beckman. Só o nome já vai. Que a gente tava falando aqui dos acadêmicos, do pessoal da faculdade, tudo isso vai refletir no futuro. Então, o que você enxerga da fisioterapia nos próximos anos? Cara, eu sou uma apaixonada pela fisioterapia. Para mim, fisioterapia resolve de tudo, é a melhor coisa do mundo, deve ocupar todos os espaços. Então, eu sou muito apaixonada pela fisioterapia.
Só que eu acho assim, a gente reclama muito como é hoje, mas se a gente olhar passado, a gente já evoluiu muito. Verdade. Mas a gente tem muito caminho ainda a seguir. E se a gente comparar a fisioterapia do Brasil com a fisioterapia do resto do mundo, a gente está anos luz à frente, né? Só que a gente tem síndrome de vira-lata, né? A gente acha que qualquer coisa fora do país é melhor do que aqui. Exatamente. Então, em termos de regularização da profissão, em termos de evidência, em termos de pesquisa, o Brasil está muito à frente, né? Tá, assim, realmente é porque a gente não sabe como é o resto do mundo, mas quando você olha como é o resto do mundo, né, a gente está muito bem. Agora, tem muita coisa a crescer, né? Mas principalmente essa questão do acesso à população à fisioterapia. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, em ter o fisioterapeuta, né, fazendo parte de todas essas políticas, eu acho que tem que ser por aí. E aí eu não falo, quando a gente fala de política pública, né, eu não estou falando somente de trabalhar na rede pública, porque se eu trabalho no privado, isso também é saúde pública, né? A saúde, na verdade, a saúde privada, ela é complementar à saúde pública. Então, tudo faz parte do nosso sistema de saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, aumentar a inserção do fisioterapeuta dentro dessas políticas públicas privadas, dentro de todas as ações, todos os programas de saúde que a gente tem. Então, eu acho que a gente ainda vai evoluir muito. A gente está evoluindo muito em termos de pesquisa, né? Então, a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil, pesquisadores sérios e tem pesquisadores picaretas, mas eu estou me referindo somente àqueles sérios, né? Então, a gente tem muito grupo de pesquisa muito forte, produzindo muita coisa bem interessante. Então, eu sou bem otimista em relação ao crescimento da fisioterapia, né? E eu acho que fisioterapia salva vidas, sim. Fisioterapia, aí eu vou falar especificamente na oncologia, né? A gente pode fazer a diferença entre a pessoa viver ou morrer após um diagnóstico de câncer geral, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa questão de como a gente enxerga a fisioterapia, como os próprios profissionais estão sendo, como eles se colocam frente a uma equipe, como eles se colocam, a gente falou dessa questão de reabilitação, né? Mas eu vejo um bom caminho, e tem boas pessoas, tem muita gente nova vindo com gás, com experiência também, né? Não é só gente que está vindo mal formado. Tem muito espaço ainda, né, para fisioterapia ocupar, né? Eu também sou muito otimista. Enxergar isso. E assim, vou trazer de novo para o marketing. Mas né? O marketing ele tem 3 vertentes para serem trabalhadas. Eu posso fazer o marketing com negócio, eu posso fazer o marketing com empresas, e tem um marketing que sempre existiu, mas a literatura começa a trazer agora, que é o marketing com o ser humano. E quando você fala do crescimento da fisioterapia e tudo mais, é que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam que do outro lado existe um ser humano. É aquela velha história, não existe um joelho, não existe um câncer, não existe uma lombar, existe um ser humano. E eu acredito muito que o avanço da fisioterapia no mercado está muito atrelado a isso. A gente começar a olhar mais para o ser humano que está ali, não olhando só na aplicação da técnica, mas olhando o corpo como um todo. É muito isso. Eu espero e acredito que as pessoas vão começar a enxergar dessa forma. E como você falou que não gostava muito de marketing está em tudo, né? Até mesmo aqui nesse momento, o marketing está presente. Mas eu falei marketing pessoal. Não, mas tá bem apresentado. Olha, eu acho que eu vou contratar vocês dois. Um para cuidar do meu marketing, outro para cuidar da minha gestão financeira. Porque vou resolver meus 2 problemas. Já que eu não quero estudar isso, tem que ter alguém que faça isso. Exatamente. Não, mas assim, você fala, é muito difícil às vezes essa questão que você falou de se vender, do marketing pessoal. Você me conheceu antes, quando eu estava na pós. Eu era uma pessoa, hoje você consegue me ver de uma forma diferente, acredito eu. Mas eu justamente entendi e tirei algumas crenças também que eu tinha sobre isso, né? Que é o que acontece também muitas vezes com um profissional da área da saúde, especificamente fisioterapeuta, que ele tem muita dificuldade de se vender. Que isso vem muito do brasileiro, de que vender é ruim, que quem vende é charlatão, quem está vendendo, tentando enfiar algo goela abaixo de alguém é uma pessoa ruim. Quando, na verdade, você precisa aprender a vender o seu serviço, senão você vai passar dificuldade na tua profissão. Então, não é você simplesmente ficar fosforilando um monte de besteira na internet para vender tua consulta. É você realmente entender seus pontos, quais são as suas potências, e você colocar aquilo ali em evidência e tentar mostrar aquilo de alguma forma para o teu potencial cliente, né? Então, eu evolui muito porque justamente eu parei de pensar nisso e deixei também de me preocupar um pouco com a opinião dos outros, né? Então... Isso foi uma consulta pessoal, meio assim, porque eu encarei dessa forma, tá? Mais ou menos isso, ó. Vou aproveitar em vocês também, vou pegar o gancho. Não, assim, acho que... Não é uma consulta... Só que eu não vou dar consulta pra, não, vou dar consulta lá pra câmera. Não. Mas quando a gente bate nesse ponto com o Fred... É exatamente isso.
complementando o que ele falou, a gente vive dentro de um mercado, não está na pauta, mas a gente vive num mercado que o profissional tem muita dificuldade de seguir o referencial base, obviamente que não tem uma obrigatoriedade de seguir, mas ele tem uma dificuldade de cobrar o que está ali na tabela. Então hoje a consulta está R$190, o profissional tem muita dificuldade. E eu falo, isso que o Fred falou sobre redes sociais e tudo mais, as pessoas olham para as redes sociais, não, eu tenho que me vender, eu tenho que falar, eu tenho que botar link, eu tenho que botar preço. Assim, não tem. A rede social, o panfleto, o rádio, o podcast, é o momento em que a gente está ali para apresentar aquilo que a gente acredita. Quem somos nós? Se o humano compra de um humano, o que ele vai comprar da gente? E aí vem o ponto que esse ser humano ele vai pagar o preço da nossa consulta, do nosso atendimento, quando ele olha e fala assim, cara, eu confio nele, eu preciso dele. Então, quando existe a necessidade e a confiança, o preço acaba sendo consequência. Então, assim, em todo lugar que a gente tá para se colocar. Se a gente faz o que o Fred falou assim, cara, eu tirei da minha cabeça essa crença que eu tinha que vender o tempo todo, e eu começo a posicionar aquilo que eu acredito, tudo flui com muito mais facilidade. E aí você tem um retorno. Sim. Né? Eu acho assim, a gente pode fazer um monte de coisa, o retorno financeiro ele acontece, é o que você falou, né? Se o paciente confia em você, né, ele sabe que tem um valor tudo aquilo, ele vai pagar para você, dentro das possibilidades dele. Né? Você não precisa enganar, você não precisa fazer coisas para tentar vender, ele vai comprar, sem você precisar vender dessa forma. Né? Mas eu de verdade, eu me vendo muito mal. Se o paciente vai lá e fala assim, não tenho condição, depois você resolve. Eu não vou nem conversar com você sobre isso. Você conversa com a minha sócia, com a secretária, elas vão resolver como é que você vai pagar. Comigo você não vai resolver. Porque senão, eu falo assim, não precisa pagar não. Né? Isso está totalmente errado. Né? Então, mas eu tenho muita dificuldade de me vender. Por isso que quando você falou, eu falei assim, é pessoal mesmo? É para mim? Mas você fez o caminho certo. Você tem alguém que vai cobrar por você. Porque se depender de mim, eu não consigo. E não é porque eu me desvalorizo. Eu sei que eu tenho o meu valor, eu sei que eu tenho um investimento, eu sei disso tudo. Não é que eu não me reconheço, mas é que eu tenho dificuldade. Né? Então, eu prefiro que outra pessoa cuide disso para mim. Não tem a menor condição. E você falou de marketing, que teu marketing pessoal é horrível, mas, assim, não é, porque, assim, eu lembro... Agora é a consultoria. Não é consultoria. Vocês vão me convidar amanhã de novo? Porque, assim, eu lembro... Eu fiz vários módulos dentro da pós-graduação, mas o que eu lembro com mais força das aulas e das coisas é a sua. Não é porque você está aqui não, mas eu lembro de outros professores, mas que me evidenciou mais foi a sua, pela sua aula, principalmente ali de linfedema, enfaixamento, são coisas que ficaram na minha cabeça até hoje. Isso só é feito através de um marketing bem feito. Você vê a propaganda que você não esquece nunca mais. É um marketing bem feito. E é o que você faz dentro da sala de aula. Pois é, mas dentro da sala de aula. Sim, então, mas então, assim, isso é a prova que, assim, você consegue se vender bem, mas dentro da sala de aula, talvez dentro da sala de aula, ali... É isso. Mas assim, já que eu puxei o tema palestrinha, o que a gente começa a entender quando a gente fala sobre esse assunto uma coisa é o marketing. Isso você faz muito bem, as pessoas te admiram, desejam, te encaminham. Essa é a parte. A outra parte é a gestão de vendas. Que o mercado acredita que é uma gestão só, mas são duas gestões separadas. Uma é um processo de negociação e uma é um processo de captação. Então, o processo de captação é o que você faz muito bem, que é o que o Fred falou. Deu uma aula, marcou igual. Quando eu cito o Henrique, eu tive vários professores na faculdade, excelentes professores na faculdade, mas o nome mais marcante, eu tive uma matéria só com ele na faculdade, que foi a RTM, eu não fiz outras. Eu fiz todos o programa da escolinha, mas dentro da faculdade só fiz uma matéria. Mas assim, Felipe, qual foi o professor que mais te marcou na faculdade? Henrique Balgatti. Porque o marketing dele é muito bom. E é a mesma coisa. Agora, acredito que com todo o apoio, com todo o suporte, está se vendendo muito melhor que se vendia antes. Até porque ele tem uma excelente mulher que ajuda, tá? Por mas trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Mas se a gente olhar no passado, fazia a mesma coisa. Professor, eu tô com uma dor aqui, vai lá na escolinha que eu te atendo. Quanto é que custa? Não. Vai lá que eu te atendo, a gente vai resolver isso aí. O marketing é muito bom, porque é um excelente profissional, sempre foi, e isso ele faz muito bem, que é diferente da questão da venda. Quando eu não tenho a venda, o que eu faço? Eu chamo a mulher, já quem citou, eu chamo a Isis para dar o suporte, assim... Henrique vai falar assim, é de graça, tá bom, é isso, não, vem cá rapidinho. Não é vamos assim. Conversar aqui. não liga pro que ele falou não, que não é bem por aí não. Porque é exatamente isso, é a gente delegar. Então, o posicionamento que vem do marketing, quando eu não tenho, faz exatamente o que você falou, eu trago alguém que possa me auxiliar. Pegando nesse ensejo, já que a gente falou tanto de valorização, e a gente citou que o mercado ele tem ampla expansão ainda, tem muito para crescer, tanto em quantidade de pacientes para serem atendidos, porque a população é gigantesca, a gente não está atendendo todo mundo, não tem suporte para todo mundo. Mas olhando para o profissional, na visão da ANC,
Como é que esse profissional ele pode se valorizar? Como é que ele pode se posicionar de uma maneira melhor dentro do mercado? Bom, olha só, não é fazendo o que a maior parte tem feito hoje no Instagram, tá? Não é com TikTok, não é com dancinha, não é com desvalorizando as nossas condutas, não é falando coisas que chocam as pessoas para chamar essa atenção. Eu acho que não é por aí, né? Eu sou totalmente da área acadêmica, né? Então, mas eu acho que é sim mostrando o quanto o nosso atendimento faz diferença na redução dos sintomas, na melhora da funcionalidade, é mostrar com seriedade como que o fisioterapeuta pode fazer diferença na vida das pessoas de forma positiva, né? Não é eu falando mal de coleguinha ou eu colocando lá alguma questão, vou colocar uma coisa do Fred, uma fofoca do Fred para todo mundo para gerar engajamento, né? Não é por aí. Aí, tá vendo, Felipe? Tá vendo? Mas do Felipe eu nem falei. Mas então eu acho assim, a gente... Só dos falsos gurus, vai. Só. E daquela galera que vende e não entrega. São só os dois que eu vou falar a partir de agora. É porque eu acho que a gente tem estratégias muito ruins e que quando você fala mal de um colega, né, você está falando mais sobre você do que sobre ele. Então, mas isso gera engajamento. Essa parte eu não concordei, não. Ah, eu acho. Você gera... E você gera um engajamento, mas falando mal de um outro colega, e no lugar de você valorizar a fisioterapia, você acaba desvalorizando a fisioterapia quando você fala mal de um colega seu. Né? Então, eu não gosto, eu não acho que é por aí. Né? Eu acho que a melhor estratégia para a gente é mostrar o lado bom da fisioterapia, o quanto a gente pode, né, fazer diferença, melhorar e... né, claro, consequentemente, viver bem, né, financeiramente falando da nossa profissão. Já que a gente falou várias vezes da parte médica, e o fisioterapeuta ele tem esse ranço com esse profissional, né, com o médico em si, algo que o médico faz muito bem é isso, né? Ele posiciona a categoria como um todo, e o fisioterapeuta ele faz o inverso. Faz o inverso. Se o fisioterapeuta vê, vou pegar o Fred de exemplo também. Se eu vejo lá o Fred fazendo uma ventosa, eu vou lá e vou falar assim, onde já se viu? Pode puxar a camisa de força. Que absurdo, não sei o que, não sei o que. Eu peguei a ventosa que você quem não gosta, assim, que absurdo, vai lá, ele Pode fazendo ventosa, já força. se viu, não tem base. Agora, se você vê um médico falando besteira, você fica quieto. Fica quieto, normalmente os médicos não fazem. E aí eu acho que isso é muito ruim pra gente, enquanto categoria profissional. A gente não precisa que ninguém nos ataque, porque a gente nos ataca. Né? Um atacando o outro. Né? A gente está se destruindo. Automutilação. Não precisa de ninguém para fazer merda comigo, né? Basicamente isso. As pessoas vão se atropelando ali, né? Pô, isso é muito surreal e é o que a gente conversa muito, assim, em off também, cara, que a gente precisa se ajudar. Não tem como a profissão crescer sem um ajudar o outro, né? Mas o que é mais difícil é você encontrar pessoas que querem te ajudar também, né? Porque às vezes a pessoa só quer ali, não, vem me ajudar, mas também não ajuda ninguém, né? Não entrega nada de volta. Então, acho que falta esse companheirismo mesmo dos próprios fisioterapeutas, se ajudarem, buscarem mais valorização, tentar crescer mais e parar realmente de ficar olhando o lado negativo dos outros, né? Todos os dias eu recebo muita coisa no WhatsApp de ex-alunos, de colegas, de gente que nunca me viu, mas que acha que eu posso ajudar, perguntando, eu tenho uma paciente assim, o que você acha que eu faço? Eu nunca deixo de responder, nunca. E normalmente eu falo assim, olha, você conhece sobre isso, já foi meu aluno, lembra da aula, a gente tocou assim. Então, eu sempre respondo. Aí as pessoas, mas você perde um tempo enorme fazendo isso. Eu falei assim, gente, mas olha só, por que você não vende uma mentoria? Aí eu falei assim, porque ela está precisando dessa resposta agora. E se eu acho que com uma resposta simples, com o conhecimento que ela tem, né, ela pode ajudar aquele paciente, o paciente vai ficar super bem, né, a fisioterapia me ajudou muito, e aí vai falar para outro paciente, não, mas quando eu fiz fisioterapia melhorou. Então, quando você vê a rede que você muda com uma informação, poxa, tudo bem, não custa nada, custa tempo e custa tudo que eu aprendi até hoje, mas para mim eu acho que isso recompensa muito mais do que falar, você paga uma mentoria que eu te ensino. Né? Então, realmente, assim, não adianta, né, falar assim, mas você tinha que cobrar por isso. Eu não vou cobrar. Eu acho que a minha responsabilidade, já que eu posso fazer, é minha responsabilidade fazer por tudo que a categoria profissional, por tudo que a fisioterapia me deu. Então, é como se eu estivesse retornando aquilo que eu tive, né, a chance que eu tive de crescer na categoria profissional. Né? Eu acredito que está na hora do ser humano entender que nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Ou até de forma indireta, né? Porque a partir do momento que eu ajudo uma colega, aí daqui a pouco ela vai assim, não, poxa, vai ter um curso, então eu vou fazer. Então, indiretamente, você acaba tendo um retorno financeiro também. E essa é uma maneira que a gente tem de ganhar a confiança e gerar a necessidade. Eu sou defensor literalmente disso. Eu falo...
passo pelo mesmo processo, só que meu processo é uma parte que as pessoas não gostam muito, vem na parte burocrática, contábil. E o pessoal fala assim, mas Felipe, então, por exemplo, algo que eu respondo muito é, fisioterapeuta pode ser MEI? Eu falo assim, gente, nunca pude. Pessoal, eu respondo isso há 10 anos. Aí você fala, Felipe, como é que você tem paciência há 10 anos de responder a mesma coisa? Eu falo assim, cara, se eu não responder, ninguém vai responder. E essa pessoa vai continuar fazendo errado. Então, assim, deixa eu ensinar o que ela tem que fazer correto, mesmo que ela não concorde, mas pelo menos que ela saia com a informação correta, independente do tempo que ela vai levar para absorver, porque lá na frente, mesmo que ela não se torne uma cliente, pode ser que ela me indique para alguém porque ela gerou confiança. Que é o ganho indireto. Que acaba sendo uma consequência. Bom demais. Essa parte triste agora, sabe qual é? Não, antes da parte triste tem essa aqui. Pode mandar abraço aí. Eu prefiro a parte alegre, tá? É na parte triste que a gente tá chegando no final, por isso que essa é a parte triste. A gente olha pro relógio e fala assim, não, tá acabando. Gente, mas passou muito rápido. Passa rápido. Se deixar, a gente vai. Mas o Thiago não deixa. O Thiago, ele vem, desliga a câmera, desliga a luz, faz igual o fim de festa. Briga com ele. Ele começa apagando tudo. Primeira coisa que ele faz... A única coisa que ele faz que deixa o Fred feliz é quando ele liga o ar-condicionado. Não, desligo não, né? Não deixa no clima de Alasca aqui. Essa é a única parte que ele gosta. Mas antes da gente finalizar, o que você diria hoje para os fisioterapeutas que estão entrando no mercado para que eles possam se preparar para o futuro e se destacar nesse mercado de fisioterapia? Era o que a gente vem falando até agora. Estuda. Né? Vai atrás das suas dúvidas. Se você não consegue, procure ajuda, né? Procure outros profissionais que possam te ajudar, né? Mas vai atrás de se tornar um profissional melhor, né? E aí eu só vejo um caminho que é realmente se dedicando, estudando, né? E não pegando atalhos que a gente discutiu. Exatamente. Anki, para quem está assistindo aqui a gente, como é que as pessoas podem te achar, suas redes sociais, seus eventos, enfim? Não, primeiro eu vou falar do Congresso Brasileiro de Fisioterapia e Oncologia. Gente, do dia 1 a 3 de maio, aqui no Rio de Janeiro, lá no Otton Palace, em Copacabana, a gente vai ter o nosso maior congresso de fisioterapia e oncologia. Então, todos os palestrantes já estão confirmados, a programação científica está ótima. E no último dia, como show de encerramento, a gente contratou a Lady Gaga. Pô, aí sim. Somente a Lady Gaga fará o encerramento do evento. Vocês viram, né? Então, alto a gente está altíssimo nível. Então, ainda dá tempo de se inscrever. Né? E para me achar, né, no Instagram, Anki Bergman, também por e-mail, enfim, eu tenho o meu site www.ankibergman.com.br, lá tem todas as informações de cursos, de artigos, enfim, é bem fácil me achar. Deixando claro para quem está nos acompanhando que todos os links estarão aqui embaixo na descrição, tanto do congresso. Tá, assim, se você está assistindo esse episódio depois do dia 3 de maio, não é isso? Isso. Não, vai ser antes. Não, o episódio sai antes, mas se por um azar a pessoa está assistindo depois, se programa para o próximo. Se esse foi Lady Gaga, imagina qual vai ser o show do próximo, do próximo evento, tá? Fica ligado, segue a Anki. Para não perder essa oportunidade, ó. Para você que chegou até aqui, não deixa de seguir a gente. Curte aqui o vídeo pra gente, compartilha com seus amigos e gostaria também de saber qual foi o maior insight aqui, o que você aprendeu nesse podcast de hoje. Comenta aqui pra gente. Felipe, você tem mais um recado aí pra galera? Tenho 3 recados muito importantes. Ó. Segue a gente no Spotify, toda segunda-feira os episódios saem lá, então a gente começou lá no dia 10 de março, o primeiro episódio, dando sequência aí. Então acompanha a gente aqui no YouTube, toda segunda-feira sai no YouTube e no Spotify. Procura lá, Fisiocast no Spotify para não perder nada, para você poder ouvir a gente no carro, na corrida, na caminhada, na esteira, não importa, até no banheiro, não importa onde você vai ouvir a gente está lá para vocês acompanharem tudo que a gente tem para passar para vocês nos episódios que já foram e nos episódios que ainda vão vir. Outro recado importante, segue a gente no Instagram, no TikTok, que a gente também tá lá colocando os cortes, trazendo informações para vocês. Então segue, ó, Fisiocast, o Felipe Scher e Fred Rezende com Z. Lembrando 2 R's e Z. Lembrando que tem tá aqui embaixo todos os nossos links para que você não perca nada. Nossos links e os links que a Anki citou para vocês também. Se inscreva no canal, não dá mole, porque senão tu vai perder todas essas informações aqui, como hoje tivemos aqui, senhoras e senhores. Anki Bergman, muito obrigado pela presença, foi incrível e eu jamais vou esquecer esse dia. Que, tô aqui entrevistando o Anki Bergman. Tá vendo? Nada De aluno a entrevistador. Menos, exatamente, né, que é a maior referência do Brasil em oncologia. Então, galera, um abraço e até a próxima. Valeu! Obrigada. Valeu, Tiagão. Cara, passou muito rápido.